Oi pessoal, olha só, hoje eu comecei o meu canal do YouTube e botei meu primeiro vídeo, tá? A maioria de vocês deve ter Face e sabe quando entra aquelas mensagenzinhas assim de lembranças há tanto tempo atrás? Pois é, desde que eu comecei a entrar no fluxo e permitir que as coisas aconteçam de uma forma mais harmoniosa na minha vida, algumas sincronicidades têm acontecido. E agora há pouco eu entrei no meu Face e veio uma lembrança de um ano atrás. E o que que era essa lembrança? Meu primeiro vídeo que eu fiz para publicar numa mídia social. Eu achei bem interessante que é um vídeo que fala onde eu tô dando algumas dicas de como trabalhar com as dificuldades, né? Eu dou umas dicas assim de como tornar as dificuldades um pouco mais amenas e fazer com que a vida fique um pouco mais leve. E tem alguns fatores interessantes que me chamaram a atenção também nesse lance de sincronicidade, que eu também tava de azul, eu também tava com esse colar, então assim, me veio a ideia de propor para vocês darem uma assistida de novo nesse vídeo, que eu acho que tem dicas bem interessantes. Ainda não tô craque nessa parte de edição de vídeo, mas fiz essa introduçãozinha e vou lá fazer um mesh, botar os dois juntos e vocês curtem aí na sequência, ok? Beijos, tchau! Olá, bom dia. Eu sou Fabiana Maia e estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre dificuldades. Ontem, enquanto eu vinha para casa, conversando com meu esposo sobre coisas do dia a dia, ele me sugeriu que eu conversasse um pouquinho sobre esse tema. Que hoje em dia muitas pessoas param frente às dificuldades, que as pessoas não conseguem lidar de forma tranquila, de forma harmoniosa com as dificuldades que a vida lhe impõe. E realmente, às vezes acontece cada coisa que nos tira do eixo, que não é tão simples assim resolver. Então, como uma dica que eu posso dar para vocês, para facilitar um pouco essa questão de lidar com dificuldades, sejam elas de relacionamento, sejam elas materiais, sejam elas profissionais, enfim, qualquer tipo de dificuldades, tá? Primeiro de tudo, isso usando a PNL, né, é mudar o jeito como você se refere a elas. O termo dificuldades, vocês tirem. A partir de hoje, por exemplo, se isso aqui você chamava de dificuldade, se essa era a sua dificuldade, comece a observar ela e a enxergar ela como uma situação para resolver. O simples fato de você mudar essa nomenclatura já vai te ajudar a encontrar possibilidades, porque quando você tem dificuldades, você se sente cansado, você se sente pequeno, você se sente amedrontado, você não consegue agir e ir adiante. Quando você começa a enxergar as antigas dificuldades como situações para resolver, você começa a dar comandos para o seu cérebro para ele produzir resposta, para ele te ajudar na solução, em vez de olhar os problemas. Porque tudo que a gente foca, tudo que a gente põe em energia necessária aumenta. Mais ou menos como um balão. Você tem um balão, tá lá ele vazio, murchinho. Se você começar a botar ar, botar energia dentro dele, ele vai crescer, ele vai aumentar, até chegar um momento que vai estourar. E isso não é legal. Eu trouxe aqui ó, uns bonequinhos para exemplificar o que eu tô falando. Essa aqui sou eu, pela vida, lindinho, bonitinho, né? E eu tô lá, feliz da vida. E daqui a pouco vem a dificuldade. E a dificuldade se impõe na minha frente. Conseguem ver ali? Eu. E a dificuldade? Olha o meu tamanho perto da dificuldade. Quando eu enxergo isso aqui como dificuldade, como problema, eu me torno cada vez mais fraca. Eu me torno cada vez menor. Olha só aqui, ó. E quanto mais eu me aproximo dela, eu vou ficando menor e menor e mais fraca. Talvez eu me sinta frente à minha dificuldade na beira de um precipício. Talvez seja bem difícil.
de resolver. Mas por quê? Porque eu estou enxergando isso aqui como uma dificuldade. Quando eu mudo meu foco, quando eu mudo minha maneira de pensar e começo a enxergar isso aqui como uma situação para resolver, e quando eu decido que eu tenho condições de resolver, ao trocar o foco, eu começo a me empoderar. Me empoderando, eu vou me tornando maior. Eu já não sou tão pequenininha, eu já estou do tamanho do meu problema. Olhem só. Quanto mais eu foco que é uma situação para resolver, mais eu me empodero e mais eu vou encontrando alternativa. E quanto mais eu penso, quanto mais eu busco soluções, eu começo a perceber que o que era um problema já não é tão grande assim, que ele já está pequeno, que eu já consigo pegá-lo, que eu já consigo lidá-lo de forma mais simples, que ele já não tem tanta força assim sobre mim, porque eu passei a focar na solução, em buscar respostas. Às vezes o auxílio pode vir numa prece, às vezes o auxílio pode vir numa conversa, às vezes o auxílio pode vir num livro, às vezes só ouvindo a conversa de alguém, mas eu vou estar aberta ao receber todas as respostas que o universo tem para me dar. E eu vou ser maior que o meu problema. E quando eu me sinto assim, eu me empodero. E aí eu já não sou mais tão frágil frente ao problema. Eu já aprendo a lidar com ele de forma diferente. Eu já fico maior. E quando tu encara essa dificuldade como base, como para te fortalecer, para te deixar maior, você percebe que este não era o maior problema. O problema que você está vivendo hoje, a dificuldade que você está vivendo hoje, não é maior. A maior é que está por vir. E isso não é uma visão pessimista, mas é que a maior, a gente ainda não sabe. A próxima que vai vir, a gente ainda não sabe como lidar. Mas quando a gente aprende com cada dificuldade, a gente se fortalece. E nos fortalecendo, a gente já tem mais condições de lidar com qualquer dificuldade que se aparecer. E com o passar do tempo, quando você começa a enxergar cada dificuldade da vida como simplesmente uma situação nova para ser resolvida, você se fortalece. E o tempo vai passando, e a cada nova dificuldade, nova situação para resolver, você percebe que os monstros não são tão feios assim, podem até serem simpáticos. Então é essa a minha dica. Encare suas dificuldades como situações para resolver. E deixe seu cérebro, sua mente, seu instinto te trazer as respostas. Tenha uma semana de luz, uma semana de paz e de muitas resoluções. Beijos!